Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitolo Brodbeck e hoje nós vamos responder uma pergunta: o católico pode ser socialista? Na verdade, não é uma pergunta que nós vamos responder, nós vamos já fazer uma afirmação. Está aqui no título: católico não pode ser socialista. Mas por quê? Fiquem no vídeo e vocês entenderão. Sejam todos muito bem-vindos, tanto aqueles que caíram de paraquedas porque o algoritmo do YouTube selecionou vocês para assistir esse vídeo. Evidentemente, porque vocês têm interesse ou em política, ou, sobretudo, em teologia, em Sagrada Escritura, em história da igreja, em vida espiritual, em formação familiar, doutrina social da igreja, enfim, em temas ligados ao cristianismo, ao catolicismo. Sejam bem-vindos, inscrevam-se, ativem as notificações, considerem ser membros também do canal para ajudar o nosso apostolado aqui mesmo. Já compartilhem esse vídeo, comentem, deem um like. E se vocês já fizeram tudo isso, eu agradeço. Se não fizeram alguma dessas coisas, façam aquilo que falta. E todos vocês podem também assinar a nossa plataforma de formação, que é a comunidade Família Brodbeck, bem como a Escola da Doutrina, e adquirir também livros na nossa livraria Brodbeck, tanto livros da minha autoria, livros da autoria da minha esposa, livros da nossa autoria conjunta, que também podem ser comprados em outras livrarias, né? Se vocês comprarem da nossa, é melhor ainda. E livros de outros autores que nós vendemos, recomendamos por lá também. Pois bem, católico não pode ser socialista. O socialismo é um fruto direto da crise cultural, moral, religiosa que marcou a modernidade. Modernidade não é de uns anos para cá, pessoal. A modernidade não é dos anos 60 para cá, não é o século XX. E essa crise cultural não é a crise que nós estamos vivendo hoje. Essa crise vem de séculos. Essa crise vem desde a derrocada da civilização cristã, como aquela em que o evangelho e a sua filosofia governavam os povos, no dizer de Leão XIII. Para entender o socialismo, é preciso voltar à Revolução Francesa, lá em 1789, quando o espírito revolucionário, e aqui nós estamos falando de revolução não somente como um evento armado para a derrubada do regime, mas como um pensamento que quer destruir, a partir da sensualidade e do orgulho, as instituições tais quais eh, organizadas e fundadas num pensamento baseado em direito natural. Isso aí foi muito bem descrito por Plínio Corrêa de Oliveira no seu clássico Revolução e Contra-Revolução. Tá? Nós temos outros autores que falaram desse espírito revolucionário, nós temos Ortega y Gasset, temos outros autores que nem católicos são, ou nem cristãos são, e que também tratam desse fenômeno. Esse espírito revolucionário, lá na Revolução Francesa, já era gestado pelo Iluminismo e rompeu com a ordem cristã da Europa. Ali foram lançadas as bases ideológicas que dariam origem a todos os movimentos socialistas e comunistas. E também os nacionalismos que nós vamos ver na primeira metade do século XX, como o fascismo e o nazismo. Quais são as bases ideológicas que deram origem a esses movimentos socialistas? A negação não de Deus, mas da soberania de Deus. Isso é um pulo para negar a Deus. Negação da soberania de Deus sobre as nações, sobre os estados, sobre os governos, a rejeição da autoridade da igreja, a tentativa de fundar uma sociedade apenas sobre a vontade humana e a igualdade forçada. No início do século XIX, surgem na Europa os chamados socialistas utópicos. Personagens como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, eles não tinham ainda um programa político tão sistematizado quanto mais tarde teriam Lenin e Marx, mas já pregavam uma reconfiguração total da sociedade. Abolição ou profunda restrição da propriedade privada, organização coletiva do trabalho e, em muitos casos, transformação ou dissolução da família. Essas ideias eram apresentadas como projetos humanitários, como projetos solidários, mas carregavam o germe da subversão da ordem cristã e da ordem natural das coisas. Pierre Joseph Proudhon, né,
nascido em 1809, morto em 1865, é uma figura central nesse socialismo pré-marxista e foi contemporâneo de Marx. Ele se declarava anarquista e socialista. Proudhon é famoso pela frase "a propriedade é um roubo", que resume o seu ódio, a sua hostilidade à propriedade privada, que vem do direito natural. Embora ele tenha divergido de Marx em alguns pontos, sobretudo na defesa de um socialismo mais descentralizado, sem Estado forte, Proudhon compartilhava a mesma base materialista de Marx e a mesma base coletivista, rejeitando a ordem social fundada na moral e na lei natural. A proposta de Proudhon do mutualismo e autogestão não deixava de ser uma forma de socialismo, ainda que alguns queiram distorcer e achar que é uma forma de cooperativismo cristão ou de aplicação do princípio da subsidiariedade e da solidariedade da doutrina social da Igreja. Não, lê do engano. Esta autogestão visava suprimir, já em Proudhon, a propriedade privada e o capital, e remodelar as relações econômicas de acordo com um ideal igualitário. Perdão. A Comuna de Paris, de março a maio de 1871, foi um dos primeiros experimentos práticos de governo social comunista. Após a derrota francesa na guerra contra a Prússia, Paris entrou em convulsão. Setores revolucionários, né, compostos por socialistas, comunistas, anarquistas e alguns remanescentes mais radicais dos jacobinos, lá da Revolução Francesa, tomaram o poder na capital e instauraram um governo revolucionário autônomo, rompendo com o governo nacional. Durante os 72 dias de sua existência, a Comuna agitou a sociedade parisiense, aboliu o exército regular e a polícia tradicional, estabeleceu a Guarda Nacional como uma força armada popular, instaurou o controle coletivo sobre diversas atividades econômicas e perseguiu abertamente a igreja num revival dos eventos anticlericais da Revolução Francesa. Igrejas foram profanadas, símbolos religiosos retirados, clérigos foram presos ou assassinados, como o arcebispo de Paris, Dom Jorge d'Arbois, fuzilado pelos comunistas. Eles eram chamados de comunardos, aqueles que estavam na Comuna de Paris, mas eram comunistas. A Comuna de Paris foi celebrada por Marx e por Engels, que escreveu com Marx, como um modelo concreto da ditadura do proletariado em ação. Marx chegou a escrever um texto específico sobre a Guerra Civil na França, em 1871, exaltando a Comuna de Paris como a primeira experiência do poder proletário. Embora tenha durado pouco, deixou um legado simbólico imenso para o movimento socialista e comunista mundial, servindo de inspiração para revoluções armadas posteriores. Lenin, décadas depois, estudou a Comuna, os seus detalhes, os seus líderes, a sua estratégia e procurou, na instauração do seu regime bolchevique para a derrubada do czarismo no Império Russo, evitar os erros que, na visão dele, levariam à derrota na Rússia, assim como levaram à derrota da Comuna de Paris na França. Principalmente a falta de uma autoridade centralizadora e da repressão implacável contra os inimigos internos. Né? Falta de repressão implacável. Era preciso ser mais duro, pensava Lenin. Como Karl Marx e Friedrich Engels, em meados do século XIX, começou o socialismo mais ideológico, sistematizado, uma formulação mais científica, que por isso mesmo eles chamavam de socialismo científico. O nome não deve enganar. Não havia qualquer ciência ali, apesar do nome, mas uma filosofia materialista e ateia aplicada à política e economia. E mais do que isso, se nós formos decompor as teses de Marx e de Engels, chamadas de socialismo científico, e confrontá-las com o conhecimento que nós temos das coisas, inclusive das leis econômicas, nós vamos ver que não apenas o socialismo científico é não científico, como ele é acientífico e contra-científico. Porque o estudo das teses políticas, sociológicas e econômicas do marxismo
não resiste a uma análise dos fatos. Vamos analisar os seus postulados econômicos e confrontá-los com o modo como a economia se comporta, e nós vamos ver que não passam de flatus votis. São sopros de voz que não significam nada, são slogans mais ou menos justificados por alguns problemas que realmente existiam e contra os quais Marx se levantou, mas se levantou com a dose errada do remédio, muitas vezes até mesmo com o remédio errado. Marx adotou a teoria, por exemplo, da luta de classes como motor da história. A história se move mediante a luta de classes. É a velha dialética, né, de tese, antítese para chegar na síntese. Há um opressor, há um oprimido. Quando o oprimido se revolta contra a opressão do opressor, ele toma um lugar e ele começa a oprimir outro, e assim essa luta de classes. Com o motor da história sendo a luta de classes, o que depois vai acontecer nesse novo socialismo woke que nós vemos hoje, identitário, de luta de negro contra branco, de índio contra europeu, de mulher contra homem, de homossexual contra heterossexual. Nós vamos ver uma sociedade fragmentada, polarizada, que já vem da matriz marxista, tanto que muitos partidos socialistas mais modernos adotam essa linguagem, embora os mais bolcheviques, mais stalinistas não gostem. Esta luta de classe como motor da história tinha um objetivo claro estabelecido por Marx: a revolução proletária, a revolução dos trabalhadores, para destruir o sistema das trocas voluntárias, ou seja, o sistema do comércio, em que alguém estabelece uma empresa com os seus próprios recursos e que vai ganhar aquilo que Marx vai chamar de mais-valia, nós vamos chamar de lucro, que é o preço pela possibilidade do prejuízo. É a, a paga do empresário pela possibilidade do risco. Pela possibilidade do risco, não. Pelo risco, realmente. Pela possibilidade de, com o risco, ele quebrar. Então, se há esse risco, ele pode perder todo esse dinheiro e ele não vai ganhar nada se ele, por acaso, tiver sucesso na empresa. Por que ele vai montar uma empresa? Por que eu vou empreender se eu tenho duas condições apenas? Dois resultados apenas. Eu vou empreender, ou eu quebro e perco tudo, porque eu tenho que investir na empresa, eu vou quebrar e vou perder tudo, que é o risco se materializando no prejuízo, ou então eu vou ficar como eu estou. Se eu tiver sucesso na empresa, esse dinheiro todo tem que ser dividido entre os meus trabalhadores, senão eu estaria roubando deles. Então por que eu vou montar uma empresa? Se eu só tenho dois caminhos, eu monto a empresa, ou eu quebro, ou então eu não lucro. Então por que eu vou montar? Por que eu vou me colocar sob um risco? Por que eu vou arriscar perder o meu patrimônio para não ganhar nada em relação a esse empreendimento? A destruição do sistema capitalista é a destruição da própria empresa, ou seja, a destruição das trocas voluntárias, da tecnologia que é gerada pelo empreendimento e da geração de empregos. E vai fazer com que os pobres, em vez de terem uma condição para poder subir, eles vão ter mamar nas tetas do Estado e vai fortalecer o Estado ainda para o projeto comunista. Marx usava a luta de classe como motor da história para a revolução proletária a fim de destruir o sistema capitalista, abolir a propriedade privada, notadamente dos meios de produção, e instaurar uma sociedade igualitária absoluta, uma sociedade comunista sem classe. O Manifesto Comunista de 1848 é o documento emblemático dessa fase. Nele, Marx e Engels não escondem que o seu objetivo é a derrubada violenta de toda a ordem social existente e que o comunismo significa a abolição da propriedade privada. O que chamamos hoje de comunismo é, para Marx, a etapa final do socialismo. O socialismo, por sua vez, é a transição, né, o período em que o Estado controla os meios de produção, redistribui a riqueza, elimina as diferenças de classe, preparando o caminho para o comunismo integral. Alguns vão dizer que comunismo, na verdade, é quando o governo é muito duro, é totalitário, é tirânico, como na União Soviética, ou como em Cuba, e socialismo é quando ele é democrático. Vocês veem que, então, as palavras comunismo e socialismo, elas se prestam a diferentes significados
Em primeiro lugar, quando convém para a Revolução Comunista. Então, eles vão mudar os seus significados ou aplicar o significado para determinadas fases do processo revolucionário, conforme isso vai convir ou não para o seu discurso. Outras vezes, eles vão simplesmente ter distinções quanto ao uso dessas palavras, porque aderem a escolas de pensamento que, embora da mesma matriz marxista-leninista, acabam se especializando em determinados subtipos de comunismo diferentes uns dos outros. Mas, ao fim e ao cabo, seja comunismo como a ditadura e socialismo como a fase democrática, seja socialismo como a ditadura e o comunismo como a fase em que nem mesmo o Estado forte existe, que todos são iguais, não interessa o conceito. O socialismo comunista, ou comunismo socialista, ou comuno-socialismo, ou socialo-comunismo, ou socialismo é comunismo. São palavras que indicam a mesma doutrina: abolição da propriedade privada, quer por uma revolução violenta armada, quer por uma revolução cultural. Destruição dos meios de produção, redistribuição da riqueza por conta da luta de classes. Tudo isso é socialismo e comunismo. E nascido em 1814 e falecido em 1876, Mikhail Bakunin foi um revolucionário russo e um dos fundadores do anarquismo moderno. Como Proudhon, ele rejeitava o Estado e também rejeitava a propriedade privada e a ordem social cristã. Bakunin via a religião, especialmente o cristianismo, ele estava num país cristão, país da Igreja Ortodoxa, como um instrumento de opressão e chegou a escrever frases de ódio explícito contra Deus, como se Deus existe, é necessário aboli-lo. Bakunin defendia uma revolução violenta e imediata que destruísse tanto o Estado quanto as instituições religiosas, substituindo-as por federações de comunidades autogovernadas baseadas na igualdade absoluta. O seu comunismo era do tipo anarquista. Na Primeira Internacional, que foi a primeira sociedade que reunia os comunistas dos diferentes matizes no mundo, que durou de 1864 a 1876, este Bakunin anarquista entrou em conflito aberto com Marx. O embate não foi porque Bakunin fosse menos revolucionário ou porque fosse mais revolucionário, mas porque ambos discordavam do meio pelo qual eles deveriam chegar a uma sociedade comunista. Especificamente, Bakunin discordava do caminho marxista de usar o Estado, afinal o Estado russo era um Estado forte. Eles iam apenas manter o Estado forte, mas mudar os donos do poder, como um instrumento de transição ao comunismo. Para Bakunin, qualquer Estado, mesmo um Estado socialista, acabaria por oprimir. E, de fato, nós vimos isso com a experiência soviética. Por isso, ele queria a abolição imediata de toda autoridade central. Marx, por outro lado, via a necessidade de um Estado proletário, de um Estado de trabalhadores, como etapa de transição. Essa divergência levou à expulsão de Mikhail Bakunin da Internacional em 1872. Lembremos que ela foi extinta em 1876. Mesmo assim, o bakuninismo, né, o anarquismo de Bakunin, fez parte do mesmo tronco ideológico socialista comunista, pois partilha do mesmo núcleo de ideias e parte da mesma matriz filosófica. Materialismo, igualitarismo, negação da propriedade privada, hostilidade à religião e crença numa nova sociedade construída sem Deus. Tanto os seguidores de Bakunin celebraram a Comuna de Paris e participaram dela ativamente, lado a lado, né, depois com outras experiências com comunistas marxistas e socialistas de outras vertentes. O anarquismo de Bakunin, portanto, não é uma alternativa libertária, né, inocente, mas uma vertente do socialismo que apenas rejeita a ferramenta estatal proposta por Marx, tendo um objetivo final de destruição da ordem natural para instaurar uma utopia igualitária com a mesma razão e com o mesmo fim. No século XX, essa ideologia se espalhou pelo mundo em duas formas principais. De um lado, o comunismo revolucionário, instaurado pela força das armas, como na Revolução Russa de 1917, que derrubou o czar e criou a União Soviética.
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era o nome do Estado comunista, então vocês veem que o comunismo usa o nome socialista, então não somos nós que estamos dizendo que é a mesma coisa. Ah, mas existe no Brasil Partido Socialista e Partido Comunista, ou Partidos Socialistas e Partidos Comunistas, então são coisas diferentes. Não, não são. São diferentes nos métodos, alguns se dizem diferentes nos métodos, outros vão se dizer que são partidos comunistas, mas aí a sua ideologia é socialista. Outro vai dizer, vai colocar o socialismo no nome e não na sua ideologia. Então, no fundo, tanto faz dizer comunismo ou socialismo, o que interessa é a sua doutrina. Em todos eles, a doutrina busca, de alguma forma, a instauração de um regime que destrói a propriedade privada. A Revolução Russa de 1917 serviu de modelo para outros regimes totalitários, como na China, maoísta, na Cuba, castrista, no Camboja, do Pol Pot, no Vietnã, na Coreia do Norte, entre outros. Em toda a cortina de ferro, ali, na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia, na Iugoslávia, na Albânia, todos os países depois ali que vão se transformar no Pacto de Varsóvia. Né? A Polônia também. Do outro lado, o chamado socialismo democrático ou socialismo fabiano, que se infiltra nas sociedades ocidentais por meio ou de reformas graduais, ou do chamado social-democracia, ou de partidos políticos que vão concorrendo com outros partidos de centro ou de esquerda não comunista, ou partidos de direita, e vão concorrendo para ter alternância de poder. Mas sempre, ainda que concorrendo politicamente, sempre buscando ampliar o poder do Estado. Ah, mas existem partidos comunistas mais revolucionários e outros nem tanto no mesmo país. Claro, um é ponta de lança, para que aí o outro seja visto como uma alternativa mais razoável. E assim vai esticando e aumentando a janela de Overton. Sempre um partido socialista, mesmo democrático, mesmo fabiano, mesmo dizendo que está concorrendo nas vias democráticas, quer, ao fim e ao cabo, instaurar um comunismo no país. Sempre, mesmo que demore décadas, ele quer fazer isso. E ele faz como? Ele faz entrando nas universidades, gerenciando os movimentos estudantis, tendo os meios de mídia, controlando a cultura, fazendo com que artistas sejam simpáticos às suas ideias. E aí, como eles cantam, as pessoas gostam das músicas, eles têm simpatias, começam a dar entrevistas, as pessoas começam a gostar. As suas reformas graduais, beneficiando os pobres. Assim eles vão, até o ponto em que eles, de restrição em restrição da propriedade privada, vamos restringir as armas, vamos fazer reforma agrária, vamos fazer um imposto para grandes fortunas, controlam cada vez mais a vida econômica e social. Como cozinhando um sapo, não se coloca uma água fervente uma vez só, vai colocando a água, o sapo está ali e vai amornando, amornando quando vê ele está cozido. Há uma diferença de métodos. Essa diferença de métodos não altera a essência. Lenin mesmo admitia que o objetivo do socialismo é o comunismo, mesmo o socialismo democrático, fabiano. Os partidos e movimentos que se dizem apenas socialistas, mas não comunistas, compartilham o mesmo ideal materialista, igualitário e contrário à propriedade privada. Ainda que em alguns momentos ou alguns dos seus quadros não sejam contra toda a propriedade privada, mas ainda assim preparam o terreno. O fato é que, mesmo existindo quadros de partidos socialistas mais moderados que não queiram acabar com toda a propriedade privada, eles servem, mesmo o socialismo moderado, como um campo fértil para que outros queiram apenas aplicar essa revolução baseada no materialismo de uma maneira mais lenta, maneira mais camuflada, de modo a evitar uma resistência imediata. Mas seja na forma da Revolução Sangrenta, seja na forma de reformas graduais, o destino é o mesmo: a substituição da ordem natural por uma utopia materialista e igualitária. Ao longo da sua história, onde quer que tenha sido implantado, o socialismo, em qualquer das suas versões, produziu os mesmos frutos: concentração de poder nas mãos de poucos, supressão. Ah, mas não é a favor do igualitarismo, então o igualitarismo estaria certo. O igualitarismo está errado.
mas nem mesmo igualitarismo eles conseguem produzir. Então, o comunismo prega o igualitarismo e nisso está errado, como nós vamos ver. Mas nem mesmo igualitarismo eles conseguem produzir porque concentram o poder na mão de uns poucos. Então, eles estão errados no objetivo e estão errados ao não conseguir esse objetivo. Supressão das liberdades individuais, perseguição à igreja, destruição da família, miséria generalizada. Esta não é uma interpretação religiosa, é um fato histórico, documentado em dezenas de países ao longo de mais de um século. Por isso não há como separar o socialismo bom do comunismo ruim. Ah, mas isso estão distorcendo Marx, deturparam Marx. Ah, mas isso não é o verdadeiro socialismo, esse é o socialismo real, é o comunismo real, isso é o que aconteceu, mas não é o que Marx queria, isso foi uma distorção, isso é stalinismo, isso é a tirania de alguns que tomaram poder e realmente não conseguiram fazer o socialismo. O socialismo, na teoria, é bonito. Não, não existe isso. A diferença entre alguns partidos sedizentes comunistas e outros sedizentes meramente socialistas não é de doutrina e nem de finalidade, apenas de ritmo e de método. Partidos que se identificam como comunistas no seu programa ou no seu nome, como regra, assumem abertamente a etapa final do projeto, o comunismo integral. E, historicamente, defenderam a tomada do poder por via revolucionária, muitas vezes armada. Tanto que muitos partidos comunistas, inclusive no Brasil, participaram de luta armada. Já partidos que se dizem socialistas, mas nós não somos comunistas, costumam adotar, não estou dizendo que é sempre, mas costumam adotar um caminho mais gradual. Hoje, mesmo partidos comunistas querem concorrer e participar disso aí, nós temos prefeituras a cargo de partidos comunistas, com este nome de comunismo. Os outros são partidos socialistas. Geralmente, nós estamos falando em regra, nem sempre é assim. Costumam adotar aqueles que dizem socialistas, mas não comunistas, um caminho mais gradual dentro de instituições já existentes, usando reformas sucessivas, legislação trabalhista, impostos, expansão da máquina estatal para avançar na mesma direção. Mas ambos, os partidos que se dizem comunistas, os partidos que se dizem socialistas, partem da mesma base ideológica: materialismo, igualitarismo, abolição da propriedade privada, esvaziamento da propriedade privada, concentração de poder no Estado, hostilidade à religião, hostilidade à ordem natural. Como dizia Lenin, o socialismo é simplesmente o caminho para o comunismo, a fase de transição necessária para que a sociedade chegue no mesmo ponto. No pensamento de Marx, socialismo e comunismo são a mesma doutrina em etapas diferentes. Tanto faz o rótulo. Marx se autodenominava comunista, mas descrevia no seu programa o socialismo como uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo integral. No socialismo, segundo ele, o Estado ainda existe para centralizar os meios da produção, abolir gradualmente a propriedade privada e educar a sociedade na igualdade material. No comunismo, a etapa final, o Estado desapareceria e haveria comunidade sem classes, totalmente coletivizada. É por isso que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o Estado formado, liderado pela Rússia e por outros países ali que se uniram a eles na Revolução de 1917 e nos anos seguintes, esta União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dizia socialista, mas eles adotavam como a ideologia o comunismo. Por quê? Porque eles queriam chegar na etapa em que todos seriam iguais. Eles sabiam que eles ainda não eram iguais. Eles sabiam que não tinham chegado no igualitarismo, mas estavam trabalhando para isso. Tudo era do Estado, havia mais igualdade nesse sentido. Igualdade na miséria, mas havia mais igualdade, embora alguns não fossem tão iguais assim, porque detinham os meios do poder. Mas, enfim, era socialismo porque o nome da república era socialista, porque o Estado era socialista, porque ainda estava concentrando o poder para caminhar para o comunismo. Mas a ideologia adotada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era o comunismo. Tanto que se perguntasse para Stalin, para Khrushchev, para Brezhnev, para Gorbachev, para Lenin, a União Soviética, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é comunista? Eles, sim, é comunista. Por que é comunista? Porque tem a doutrina comunista.
Ah, mas a sociedade que vive na União Soviética é comunista? Não, a sociedade existente na União Soviética, a sociedade russa, não era comunista ainda. Ou seja, não tinham chegado na comunidade sem classes. Ainda havia Estado, ainda havia classes. A sociedade russa ainda não era comunista, mas o Estado era comunista porque, com o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, trabalhava para chegar no comunismo. Entendem como o nome se presta a situações distintas? Uma é o comunismo como a sociedade comunista, sem classe. Outra é o comunismo como a doutrina dessa república socialista que, pelo seu socialismo, quer chegar no comunismo. Ou seja, o marxismo, para que a coisa não fique tão confusa, é simultaneamente socialista e comunista, porque abrange todo o percurso. Para Marx, um país socialista ainda não é o paraíso comunista, mas já está dentro do mesmo projeto revolucionário. Por isso, discutir se o marxismo é uma coisa ou outra é perder o ponto. Não, mas eu sou contra o comunismo, mas não contra o socialismo. Isso é perda de tempo. Comunismo e socialismo é o mesmo conjunto teórico. E esse conjunto teórico alimenta tanto partidos comunistas quanto partidos sedizentes socialistas. Outra pergunta que se impõe: o leninismo ou o stalinismo foram distorções do marxismo e, portanto, não foram autênticos socialismos nem comunismos? Esse marxismo real, socialismo real, é contra o socialismo científico? Lenin distorceu Marx? Ou então, não, Lenin não distorceu Marx, mas Stalin distorceu Marx? Não. Essa narrativa de que Lenin ou que Stalin tenha distorcido Marx, ou que Stalin tenha distorcido Lenin também, vai depender do partido e do grupo. É um artifício retórico para salvar a teoria quando os resultados práticos se mostram desastrosos. Primeiro que Marx e Engels já defendiam abertamente a tomada de poder pela força se necessário. Defendiam a centralização radical dos meios de produção no Estado, a supressão das liberdades consideradas burguesas. O Manifesto Comunista de Marx não é de distorção stalinista de Marx ou de distorção leninista de Marx. O Manifesto Comunista de Marx já fala em derrubada violenta de toda a ordem social existente. Apresenta medidas que na prática foram aplicadas por Lenin e depois por Stalin. Ah, mas então Trotsky, que foi contrário a Stalin, esse sim era o verdadeiro marxista. Trotsky foi assassinado por Stalin porque se opunha a ele na questão da nacionalização e internacionalização, mas ele era secretário de Lenin. Trotsky era discípulo de Lenin. Então ele não pode ter distorcido. Ele não era o verdadeiro marxista quando Stalin estava contra, porque Stalin ele aplicou o mesmo programa que já estava em Marx e Trotsky aplicaria o mesmo programa de outra forma. Todos eles, nenhum deles era bonzinho. A destruição da ordem social existente foi descrita por Marx, foi teorizada por Lenin e por Trotsky, e foi aplicada por Lenin e por Stalin, e seria aplicada por Trotsky também. Estatização da economia, controle da imprensa, educação estatal obrigatória, politização das forças armadas, expropriação da propriedade privada, etc. Segundo, Lenin apenas aplicou Marx à realidade russa, porque Marx era alemão. Então ele adaptou a tática, por exemplo, o conceito de vanguarda do proletariado, para acelerar a revolução na Rússia, num país que ainda não tinha um proletariado industrial tão desenvolvido, porque o proletariado russo era basicamente agrário. Marx previa um proletariado industrial, porque esse proletariado industrial teria mais força do que o campesinato. Lenin mudou um pouco os conceitos. E esse leninismo vai servir depois para a base da Revolução Maoísta, que está baseada no campesinato lá na China. Stalin, por sua vez, não rompeu com essa doutrina leninista. Ele aprofundou e consolidou a coletivização, a planificação econômica e a repressão política, inclusive mandando matar muitos dos membros do seu próprio partido. Tudo em nome da construção socialista. O que muitos socialistas chamam de distorção de Marx é, na verdade, consequência lógica do marxismo quando implementado,
concentração extrema de poder, eliminação de opositores, repressão à liberdade religiosa e destruição da propriedade privada. A diferença está apenas na intensidade e na velocidade, não no princípio. Tanto que outros regimes socialistas democráticos aplicam a mesma matriz, mas por meios mais graduais e com uma fachada parlamentar. E os vários modelos socialistas, como o trotskismo, o maoísmo, o roxraísmo, o reformismo de Khrushchev, foquismo, guevarismo, socialismo democrático, social-democracia, democracia socialista, gramscismo, as correntes internas do Partido dos Trabalhadores, como a Nova Esquerda, democracia radical, articulação de esquerda, e as internacionais. Todos esses nomes, todas essas correntes, todas essas tendências, apesar das diferenças de contexto, de estratégia, de ênfase, são variações da mesma matriz ideológica socialista comunista. A raiz comum está no materialismo histórico de Marx, no igualitarismo radical e no projeto de remodelar a sociedade. As divergências que aparecem entre trotskistas, maoístas, social-democratas, gramscistas não dizem respeito ao objetivo final, mas sim ao caminho para chegar lá. Por isso, um socialista pode criticar outro chamando de traidor, de revisionista, de trotskista, de stalinista, mas no fundo, ambos querem avançar na socialização da economia, na centralização do poder e na transformação cultural e moral da sociedade. Certo? Já as internacionais, né, socialistas, comunistas, como a primeira internacional, né, Associação Internacional de Trabalhadores, lá do Marx, a segunda internacional, que se dizia social-democrata, a terceira internacional, ou Comintern, que é a internacional comunista, fundada por Lenin, ou a quarta internacional, fundada por Trotsky, e a internacional socialista atual, foram, ou são, porque houve refundações dessas mesmas, né, de modo que existem algumas coexistindo com outras, instrumentos da articulação global para unificar estratégias revolucionárias e manter a coordenação entre esses diferentes modelos socialistas, e é óbvio que um acusa o outro de traidor. No fundo, essas diferenças são como uma estratégia de tesouras e também como um modo de preparo diferente para a mesma receita. Alguns colocam mais pimenta, Revolução Armada, outros mais açúcar, um gradualismo parlamentar, mas o prato servido é o mesmo, a sociedade socialista comunista que Marx idealizou. A Igreja, meus caros, condenou tudo isso, condenou o socialismo. Ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, o magistério da Igreja manifestou de forma clara, constante e solene a rejeição da Igreja Católica às doutrinas socialistas e comunistas. Essa condenação, meus caros, não se limita às formas radicais ou violentas do socialismo. Não, ela atinge também as versões moderadas, democráticas e até mesmo religiosas, pois todas partem de princípios incompatíveis com a visão cristã do homem, da sociedade e de Deus. A condenação é taxativa quanto ao comunismo. Vejamos Pio XI na encíclica Divini Redemptoris, de 1937. O comunismo é intrinsecamente mau e não se pode admitir em campo algum a colaboração recíproca por parte de quem quer que pretenda salvar a civilização cristã. O Papa Pio XI também explica que, mesmo mitigado, ou seja, moderado, o socialismo mantém uma essência anticristã. Ele vai dizer na encíclica 40º Ano, de 1º de maio de 1931, o seguinte: e se o socialismo estiver tão moderado no tocante à luta de classes e à propriedade particular, que já não mereça nisto a mínima censura, terá esse socialismo moderado, por isso, renunciado à sua natureza essencialmente anticristã? O socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da verdade e da justiça, não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe, diz o Papa, a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. Socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode, termina o Papa, ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2425,
também confirma essa rejeição, ligando-a a ideias totalitárias e ateias. Ao passo em que rejeita na prática do capitalismo apenas o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano, como os liberais pretendem, os libertários pretendem, mas não o capitalismo em si, não o modelo de trocas em si, e sim algumas características desse capitalismo, no socialismo rejeitou ele completamente. A igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas ao comunismo e ao socialismo. Ou seja, o capitalismo é criticado quando ele exagera, o socialismo é criticado em si mesmo. Já Pio IX, desculpem, nos sílabos, recordava que as ideologias socialistas foram reprovadas várias vezes. Sobre o comunismo e socialismo, por exemplo, foi chamado de pestes. Palavras gravíssimas. Condenou na encíclica Qui Pluribus, na locução Quibus Quantisque, na encíclica Nocitis et Nobiscum, na locução Singulari Quadam, na encíclica Quanto Confitiamur Merore, tudo isso lembrado por Pio IX nas sílabos. Leão XIII, que está tão na moda ser ressuscitado, digamos assim, por conta do nosso atual pontífice Leão XIV, adverte os fiéis para que não colaborem de nenhuma forma com o socialismo. Sim, o Papa da doutrina social da Igreja, o Papa da preocupação com os trabalhadores, foi contrário ao socialismo. Não ajudar o socialismo. Tomai, ademais, sumo cuidado para que os filhos da Igreja Católica não deem seu nome, nem façam favor nenhum a essa detestável seita do socialismo. Isso está na encíclica Quod Apostolici Muneris, de 1878, no número 34, Leão XIII. João Paulo II, então, mais recente, ao criticar o capitalismo selvagem, reafirma que o socialismo não é a solução alternativa a ele. Na encíclica Centésimos Anos, de 1º de maio de 1991, número 35, assim diz João Paulo II, que viveu a perseguição tanto nazista quanto comunista na Polônia. Nesta luta contra tal sistema, não se veja como modelo alternativo o sistema socialista, que de fato não passa de um capitalismo de Estado, uma sociedade, e não uma sociedade de trabalho livre, a empresa e participação. O grau dessa solenidade, da solenidade dessa rejeição da igreja, fica claro na declaração de Pio IX. Não, agora Pio XI. Pio XI de novo, voltamos para Pio XI, na 40º ano. Essas doutrinas que nós, de novo, com a nossa suprema autoridade, solenemente declaramos e confirmamos. Essas citações mostram, meus caros, de forma inequívoca que a Igreja Católica condena o socialismo em qualquer das suas formas, mesmo mitigado, mesmo moderado. Ele é incompatível com a fé, com a doutrina social católica, e sua condenação não se baseia apenas em questões econômicas, mas em princípios fundamentais. Sua visão de mundo materialista, a concepção distorcida da pessoa humana e da sociedade e a oposição à ordem natural. Quais são as principais razões dessa condenação? Vamos listar algumas. O erro do igualitarismo. Uma das bases doutrinárias do socialismo é o igualitarismo absoluto, a ideia de que toda diferença entre as pessoas em termos econômicos, sociais ou culturais é injusta e deve ser eliminada por isso. Em sua forma mais radical, essa doutrina busca a supressão completa da sociedade de classes. Em versões mais moderadas, entre aspas, pretende ao menos atenuar ao máximo tais diferenças. Sempre ele está errado. Essa concepção de igualitarismo, porém, é incompatível com a doutrina da Igreja, que reconhece a igualdade essencial entre os homens na sua dignidade de criaturas de Deus, mas também afirma que existem diferenças legítimas, inclusive em classes sociais, inclusive em salário, em patrimônio, em propriedade. Essas diferenças legítimas são boas quando ordenadas à caridade e ao bem comum, quando harmônicas e fazem parte do plano divino. O Catecismo da Igreja Católica, dos números 1935 a 1937, assim diz: a igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos. Quando nasce, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de sua vida corporal, precisa dos outros. Aparecem diferenças ligadas à idade, capacidades físicas, aptidões intelectuais, morais, aos intercâmbios de que cada um pode se beneficiar, à distribuição de riqueza.
Os talentos não são distribuídos de maneira igual. Essas diferenças pertencem a um plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa e que os dispõe de talentos específicos comuniquem seus benefícios. Ou seja, eu sou empresário, tenho dinheiro, eu ofereço um emprego. Eu sou um empregado, eu ofereço o meu trabalho. E assim vai. Eu sou um policial, ofereço segurança. O cidadão paga os impostos, oferece meu salário. As diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha. Aqui vemos um ponto crucial. A desigualdade harmônica, ordenada à mútua ajuda e à caridade, é parte da providência divina. O socialismo, ao tentar forçar a uniformidade material, desordena a própria estrutura querida por Deus para a convivência humana, substituindo-a por um artificialismo que sufoca a liberdade e a generosidade. São Pio X reforça essa ordem providencial estabelecida pelo Criador no moto próprio Fim della Prima, de 18 de dezembro de 1903. Segundo a ordem estabelecida por Deus, diz São Pio X, Papa, deve haver na sociedade príncipes e vassalos, patrões e proletários, ricos e pobres, sábios e ignorantes, nobres e plebeus, os quais todos, unidos por um laço comum de amor, se ajudam mutuamente para alcançarem seu fim último no céu e o seu bem-estar moral e material na terra. Essa visão é profundamente orgânica. As diferenças não são vistas como opressão, mas como diversidade de funções em um mesmo corpo social, onde todos colaboram para o bem comum. O socialismo, por sua vez, interpreta essas diferenças como uma injustiça estrutural e fomenta a luta de classes, substituindo a cooperação pela hostilidade. Leão XIII, novamente, num tom igualmente claro, denuncia o erro desta igualdade subversiva. Na locução ao patriciado e à nobreza romana, em 24 de janeiro de 1913, Leão XIII diz: a Igreja, pregando aos homens que eles são todos filhos do mesmo Pai Celeste, reconhece como uma condição providencial da sociedade humana a distinção das classes. Por essa razão, a Igreja ensina que apenas o respeito recíproco de direitos e deveres e a caridade mútua darão o segredo do justo equilíbrio, do bem-estar honesto, da verdadeira paz e da prosperidade dos povos. Mais uma vez, o declaramos: o remédio para esses males da sociedade não será jamais a igualdade subversiva das ordens sociais. O socialismo não busca o equilíbrio e a harmonia entre as classes, mas a sua supressão pela uniformidade forçada. O igualitarismo é subversivo, ataca a estrutura própria da sociedade, conforme a natureza, e inevitavelmente conduz à tirania do Estado como único nivelador possível. Ainda São Pio X, na Notre Charge Apostolique, adverte: Cristo chamou junto de si para consolar os aflitos e os sofredores, mas não para lhes pregar o anseio de uma igualdade quimérica. A igualdade quimérica de que fala o Papa é precisamente o sonho socialista, um nivelamento artificial que ignora as diferenças, prometendo uma felicidade terrena que não pode ser alcançada por meios humanos e materiais. Pio XI, depois, na encíclica Divini Redemptoris, diz: não é verdade que na sociedade civil todos tenhamos direitos iguais e que não exista hierarquia legítima. Aqui o Papa atinge o núcleo da questão. A hierarquia legítima, política, econômica, cultural ou moral, é parte integrante da ordem social. O socialismo, ao negar isso, se opõe diretamente à verdade sobre o homem e a lei natural. Por isso, no discurso aos fiéis da paróquia de São Marciano, em 1953, o Papa Pio XII, com uma imagem familiar, explica, né, a inevitabilidade das diferenças e a irracionalidade de tentar eliminá-las. Pois bem, irmãos, não nascem, nem permanecem todos iguais. Uns irmãos são fortes, outros débeis, uns inteligentes, outros incapazes. Talvez algum seja anormal, e também pode acontecer que se torne indigno. É, pois, inevitável uma certa desigualdade material, intelectual, moral numa mesma família. Pretender a igualdade absoluta de todos seria o mesmo que pretender idênticas funções a membros diversos do mesmo organismo. O socialismo ignora essa diferença, essa realidade antropológica e social, tentando impor uma uniformidade que é contrária tanto à natureza humana quanto à vida comunitária. Ao buscar eliminar as diferenças legítimas, acaba destruindo a liberdade, a iniciativa e a verdadeira justiça. Outra das principais razões da condenação da Igreja ao socialismo, o ataque à propriedade privada. O socialismo, em todas suas variantes, tem como um dos princípios centrais a hostilidade à propriedade privada. Nas suas formas mais radicais, defende a supressão completa da propriedade dos meios de produção, em alguns casos até dos bens de consumo, e nas formas moderadas,
propõe sua limitação severa, restringindo o exercício, impondo ao Estado o controle decisivo sobre os frutos do trabalho e os bens possuídos. A raiz desse ataque está no igualitarismo. Se todos devem ter as mesmas condições materiais, ninguém pode possuir algo de modo exclusivo. Se todos têm que ser iguais, eu não posso ser dono de terras enquanto outros trabalham nela. Eu não posso ser dono de uma empresa enquanto outros trabalham nela. Essa concepção, porém, é frontalmente contrária à doutrina social da Igreja, que afirma que o direito à propriedade privada não é uma convenção arbitrária, mas um direito natural dado por Deus, que está implícito no próprio Decálogo quando proíbe o roubo. A Igreja vê a propriedade privada como necessária para garantir a liberdade, a dignidade, a segurança da pessoa e da família, além de favorecer a propriedade privada, favorecer a responsabilidade e a caridade. Na Rerum Novarum, Leão XIII estabelece de forma categórica: fique bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer para todos aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular. Esse ensinamento derruba qualquer pretensão socialista de que o bem comum exija a coletivização dos bens. Ao contrário, a inviolabilidade da propriedade é vista como base da ordem social justa. Sem o direito à propriedade, a liberdade pessoal, a liberdade familiar se tornam impossíveis, pois tudo passa a depender do arbítrio do Estado. João 23, na Mater et Magistra, reforça que o direito à propriedade é perene e não se limita a contextos históricos, ou seja, não é uma simplesmente fase contextualizada em que o direito à propriedade tem que ser defendido, mas sempre. O direito de propriedade privada, mesmo em relação a bens empregados na produção, olha o ataque ao marxismo aqui, vale para todos os tempos, pois depende da própria natureza das coisas. Portanto, a legitimidade da propriedade privada não é uma concessão política que pode ser revogada, mas uma exigência da própria natureza humana. Leão XIII adverte contra o confisco, mesmo por meio de impostos abusivos. A propriedade particular, dizendo a Rerum Novarum, não pode ser esgotada por um excesso de encargos e impostos. Não é de leis humanas, mas da natureza que emana o direito de propriedade individual. O Papa aponta para o erro típico do socialismo moderado, né? Não abolir formalmente a propriedade, mas esvaziá-la com impostos tirânicos. Também na 40º ano, Pio XI alerta contra o enfraquecimento do direito de propriedade que conduz ao coletivismo. Rejeitar ou atenuar o direito de propriedade leva rapidamente ao coletivismo. E também, novamente, diz que é alheio à verdade de dizer que se extingue ou se perde o direito de propriedade pelo não uso ou abuso dele. Essa passagem, inclusive, corrige a distorção feita por alguns, invocando de maneira errada a função social da propriedade, quando pretendem justificar confisco de bens, especialmente na esfera agrária. O mau uso ou não uso de um bem não anula o direito de propriedade, apenas obriga a que se procure ordenar o seu uso ao bem comum. Certo? O Catecismo da Igreja Católica, no número 2401 a 2406, também explica muito sobre isso. Peguem o seu catecismo e leiam nesse número. A propriedade é legítima, a propriedade é inviolável, a propriedade é necessária, mas deve, claro, ser exercida de modo responsável em vista do bem comum. O socialismo, ao contrário, parte da negação do direito em si, reduzindo ao homem a um mero gestor temporário dos bens, sob controle estatal. Na Coda Apostolicae Mulieris, Leão XIII também desmonta o fundamento teórico do socialismo, ao dizer que os sectários do socialismo, ou seja, o socialismo é uma seita, apresentando o direito de propriedade como uma invenção humana e reclamando o comunismo de bens, declara que é impossível suportar com paciência a pobreza e que as propriedades dos ricos devem ser violadas impunemente. Mas a Igreja, que reconhece muito mais útil e sabiamente que existe a desigualdade entre os homens, naturalmente diferentes nas forças do corpo e do espírito, e que essa desigualdade também existe na propriedade dos bens, determina que o direito de propriedade ou domínio que vem da própria natureza fique intacto e inviolável para cada um. Esse é o ensino da Igreja. A Igreja é contra quem se opõe à propriedade. É contra quem se opõe à propriedade. A teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial. Rerum Novarum, Papa Leão XIII. A própria natureza exige a repartição dos bens e domínios diferentes, precisamente a fim de poderem as coisas criadas servir ao bem comum. 40º ano, Pio XI.
O socialismo, ao negar ou enfraquecer a propriedade privada, portanto, meus caros, não apenas viola a justiça, mas destrói um pilar essencial da liberdade e da vida social. Outra das principais razões da condenação da Igreja ao socialismo, a visão deturpada e materialista da história. A filosofia da história é um elemento central no socialismo. Ela é substancialmente dialética e materialista, reduzindo todo o processo histórico a um conflito permanente entre forças opostas. Um polo opressor é a tese, um polo oprimido é a antítese, que se confrontam até gerar um novo estado de coisas, que é a síntese. Essa síntese, longe de ser estável, torna-se a tese de um novo ciclo de conflito, conduzindo a humanidade a uma espiral revolucionária sem fim. No marxismo, esse princípio se chama de luta de classes. A história é vista como uma sucessão de choques entre classes dominantes e classes exploradas, senhores e escravos, nobres e servos, burgueses e proletários, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, sendo cada nova ordem social fruto da destruição violenta da anterior. Essa leitura não é neutra, mas carregada de ideologia e serve para justificar a revolução permanente como motor do progresso humano. Essa filosofia da história é diametralmente oposta à visão de São Tomás de Aquino e dos grandes doutores da Igreja, para quem a história não é movida por um determinismo material, mas pela ação livre dos homens e pela providência divina que governa todas as coisas para o bem, mesmo quando permite o mal. A concepção socialista nega o papel da graça, da moral e da liberdade espiritual, até mesmo porque moral e ética é aquilo que o partido determina, reduzindo tudo à infraestrutura econômica e aos interesses de classe. O magistério condenou repetidas vezes essa falsa visão anticristã. Pio XII, Leão XIII, todos eles atacaram esta visão historicista das coisas conforme o marxismo e a sua filosofia da história. Leão XIII, por exemplo, na Coda Apostolicae Muniris, tinha identificado a raiz desse materialismo histórico anticristão, chamando o comunismo de seita de homens, que são chamados por vários nomes quase bárbaros, socialistas, comunistas, nihilistas, espalhados por todo o mundo e unidos por uma aliança injusta. Eles querem uma nova ordem, que não é apenas uma mudança político ou econômico, mas o projeto total que exige a expulsão de Deus da vida pública e privada. Outra razão da condenação da Igreja ao socialismo, que decorre dessa visão de filosofia da história, o historicismo. Se a filosofia da história significa eu vou ver a história de tal forma, o historicismo reduz tudo a essa visão da história. Então, uma derivação do erro anterior. Uma derivação. Nós vamos ver, por exemplo, João Paulo II na Fides et Ratio, no número 87. O historicismo consiste em estabelecer a verdade de uma filosofia sobre a base de sua adequação a um determinado período e um determinado objetivo histórico. Desse modo, ao menos implicitamente, se nega a validez perene da verdade. E é por isso que a verdade muda conforme os interesses da revolução. O que era numa época sustento historicista pode não ser verdade noutra. Isso se aplica perfeitamente à prática socialista. Para a ideologia não existe uma verdade moral e social válida para todos os tempos. A verdade é aquilo que serve ao avanço da revolução no momento presente e amanhã pode ser outra. O historicismo relativiza a verdade, portanto, é contrário à fé católica. Outra razão da condenação da Igreja ao socialismo, uma visão antropológica deturpada, a visão distorcida do próprio homem. No pensamento católico, o homem é uma pessoa criada em imagem e semelhança de Deus. E mesmo quando ele é ímpio, quando ele não está na graça, ele ainda tem esta imagem e semelhança de Deus, ainda que no pecado, ainda que se condene ao inferno. Ele é dotado de uma dignidade inalienável, de uma liberdade moral, ele tem inteligência, tem vontade, tem afetos e responsabilidade diante do bem e do mal. Essa dignidade é anterior a qualquer estrutura social, não foi dada pelo Estado e deve ser respeitada. O socialismo, ao contrário, parte de uma concepção coletivista e materialista da própria natureza humana. O indivíduo não é uma pessoa com valor próprio, mas uma peça, uma molécula do organismo social. A atomização, o átomo não é mais nem o indivíduo, nem a família, mas o coletivo do país. Sua identidade e seu bem são definidos e subordinados ao funcionamento do mecanismo social, econômico e político. A liberdade do moral, a liberdade de agir, a liberdade de pensar,
de toda pessoa é, na prática, anulada no socialismo. O valor da pessoa é medido pela utilidade que ela representa para a revolução. Isso foi enfrentado e definido por João Paulo II na Centésimos Anos. No número 3 ele diz: aprofundando agora a reflexão delineada e fazendo ainda referência ao que foi dito na Laboranha Exercens e na Sollicitudo Rei Socialis, é preciso acrescentar que o erro fundamental do socialismo é de caráter antropológico. E aí ele continua no número 13. O socialismo tem um erro de caráter antropológico. O socialismo, então, não apenas compromete a liberdade econômica, mas corrompe a própria nação de pessoa ao reduzir o homem a uma função dentro do sistema e ao negar-lhe a propriedade privada, que é um seu direito de nascimento, um seu direito natural. E a propriedade privada é um prolongamento da sua liberdade, da sua responsabilidade. O socialismo, negando tudo isso, cria uma dependência estrutural em relação à revolução, aos seus ideais e ao próprio Estado ou partido que controla o aparato econômico e político. Outra das razões da condenação da Igreja comunista ao socialismo, a matriz filosófica libertária, liberal e iluminista. O socialismo, apesar de se apresentar como antítese do liberalismo, tem origem na mesma matriz filosófica. Então, tudo aquilo que a igreja tem contrário ao pensamento iluminista, racionalista dos séculos XVIII e XIX, servem também para atacar o comunismo. Porque tanto o liberalismo quanto o socialismo partem da mesma ruptura com a visão cristã da sociedade e da política. Ao deslocarem a ética cristã da economia, ao deslocarem Deus e a lei natural do centro da vida pública e colocarem no lugar um princípio humano, seja a vontade individual ou democrática, no liberalismo, seja a vontade coletiva interpretada pelo Estado, no caso do socialismo. Essa raiz comum explica por que a igreja condenou ambos. O liberalismo, com sua falsa noção de liberdade, com independência absoluta da verdade e do bem, e o socialismo, com a sua falsa noção de igualdade, sua redução da pessoa à engrenagem de um projeto político, partilham do mesmo erro de fundo que é o relativismo. Em vez de reconhecer que a verdade é objetiva, imutável e fundada em Deus, podendo ser reconhecida não somente pela revelação, como também pela razão, ambos fazem da verdade uma criação humana sujeita ao arbítrio e às circunstâncias históricas. Sob essa lógica, pouco importa se se afirma que a verdade é criada pelo proletariado representado pelo Estado, no socialismo e no comunismo, ou pela raça pura dirigida pelo Estado, no caso do nazismo, ou pela nação elevada ao valor supremo, o fascismo, ou então pela maioria democrática, o liberalismo. Em todos esses casos, a verdade deixa de ser algo que o homem deve buscar e acatar e passa a ser algo que ele produz segundo os critérios de poder, de utilidade e de ideologia. E é exatamente por isso que a igreja rejeita, pois mina o fundamento mesmo da lei moral e da justiça. Ainda que o socialismo se apresente como adversário do liberalismo, ele é seu herdeiro intelectual e tem a adoção dos mesmos pressupostos anticristãos quanto à soberania da vontade humana, a relação entre igreja e Estado e o papel da religião da vida social. Outra das razões pelas quais a igreja condena o socialismo, o estatismo e negação do princípio da subsidiariedade. Vejam, o socialismo, em todas as suas variantes históricas e teóricas, apresenta um traço estrutural: a centralização extrema do poder político e econômico no Estado. Esse estatismo não é um acidente de percurso. Ah, vejam bem, a gente queria uma sociedade sem classes, mas aí acabou que o Estado interviu. Não, nós estamos falando de Marx, não de Bakunin. Bakunin queria que diretamente já não tivesse classes, que não tivesse Estado. Ele foi expulso da Internacional Socialista por Marx e pelos seguidores de Marx, porque Marx não colocava o Estado como um acidente de percurso, não. O estatismo é uma consequência lógica da própria doutrina marxista-leninista. Não é invenção de Stalin, não é invenção de Lenin, é de Marx e de Engels, que entendem o Estado como representante máximo das aspirações do proletariado. Aliás, mesmo quando o povo pensa diferente, quando o povo expressa não desejar o regime, eles argumentam, como por exemplo Antônio Gramsci, que essa vontade não é livre, pois estaria manipulada por estruturas burguesas.
e, portanto, deve ser substituída pela direção do intelectual coletivo. É daí que vem a expressão do imbecil coletivo que o Olavo usa. Intelectual coletivo. Quem é o intelectual coletivo? Vejam, o pobre diz: mas eu não quero o socialismo para me salvar. É o chamado pobre de direita que as pessoas criticam. Ah, pobre de direita, a esquerda que está te defendendo está sendo de direita, seu hipócrita. Não. O pobre de direita, ele é de direita porque ele quer espaço para que ele possa crescer e deixar de ser pobre. O ruim mesmo é o pobre de esquerda, que ele sempre vai ser pobre. O pobre de direita é que ele quer deixar de ser pobre, ou quer pelo menos ter condições de tentar deixar de ser pobre. Então ele não é alguém que está aliado com seus inimigos. Aliás, achar que o seu empresário é o inimigo já é marxismo puro de luta de classes. Então, os proletários, o povo, diz: não, nós não queremos o socialismo para nos salvar. Nós somos contra o socialismo. O socialismo vai dizer: não, nós estamos defendendo vocês. Não, mas nós somos contra vocês, socialistas, nós não queremos. Não, mas nós estamos defendendo vocês. Então, na verdade, mesmo quando o povo não quer o socialismo, no fundo ele quer, segundo Gramsci. Porque o povo, na verdade, não sabe que quer. Porque ele está sendo manipulado pela burguesia. Então, quem é que deve interpretar a vontade do povo? Não o intelectual individual, não o intelecto de cada um. Eu, individualmente, não quero socialismo. Não, isso não vale. É o intelectual coletivo. Ou seja, é a soma das coisas inconscientes que existem ali e que o povo não sabe. Ou seja, o povo diz que é contra o comunismo, mas no fundo ele é a favor, mas ele não sabe que é a favor. Sim, é isso mesmo que eles dizem. O povo que diz que é contra o comunismo, na verdade é a favor, só que não sabe. E eu, intelectual coletivo, sei. Quem é o intelectual coletivo? O Partido Comunista. Então, o Partido Comunista substituiu o povo, dizendo que está defendendo o povo e dizendo que está falando em nome do povo, mesmo quando o povo diz o contrário dele. É como os revolucionários franceses matando as carmelitas porque tiraram elas do convento. Elas disseram: mas a gente quer ficar. Não, nós vamos tirar vocês da tirania do Papa. Nós estamos libertando vocês que não são livres aqui no convento. E elas: mas nós queremos livremente ficar. Não, vocês não querem livremente ficar, vocês não sabem. Vocês não sabem que vocês querem ser livres. Não, mas a gente está sendo livre aqui. Não, não são e vocês não sabem que não são livres. Agora vocês vão ser livres fora. E ainda matam elas. O resultado prático dessa concepção é a subordinação de toda a vida econômica, social e cultural à planificação estatal, conduzindo invariavelmente à tirania e ao totalitarismo, o que aproxima a outros regimes que também absolutizam o Estado, como o nazismo e o fascismo. A Igreja Católica, embora rejeite igualmente o liberalismo econômico restrito que conduz ao capitalismo selvagem, propõe um caminho diverso, o princípio da subsidiariedade. O Estado deve ser forte quando necessário, dotado de uma autoridade não é mínima nem máximas, mas suficiente para manter a moralidade do mercado e nas relações sociais, não intervindo a toda hora, mas também não deixando ao Deus dará, intervindo quando necessário, sem sufocar a iniciativa das pessoas, das famílias, das comunidades menores. Comunidades menores é que vão começar a trabalhar até que chegue o Estado, que é aquele que tem que simplesmente ter jurisdição, defesa e segurança. A função própria do Estado é proteger, coordenar, suprir. Não deixar de existir e tampouco absorver ou substituir os níveis inferiores da sociedade. O Estado não deve tomar o lugar da cooperativa, não deve tomar o lugar da empresa, não deve tomar o lugar do município, não deve tomar o lugar da província, não deve tomar o lugar da família. Pio XII sintetiza esse equilíbrio no discurso ao 7º Congresso da UCID, em 7 de março de 57. Sem dúvida alguma, segundo a doutrina social da Igreja, o Estado tem seu papel próprio na ordenação da vida social e, para desempenhar esse papel, deve ser forte e ter autoridade. Não é forte no sentido fascista ou no sentido de que é um Estado total, um Estado gigante, Estado grande. Forte no sentido de ter autoridade. De ter autoridade. Né? Mas os que o invocam continuamente lançam sobre ele toda a responsabilidade. Aí sim, está criticando esse Estado forte dos ideólogos. O conduzem à ruína e fazem mesmo o jogo de certos poderosos grupos interessados. Aqui o Papa deixa claro que o fortalecimento do Estado não significa sua hipertrofia. Quando a sociedade deposita no Estado todas as funções e responsabilidades, enfraquece-se o tecido social e abre-se o caminho para abusos por parte de grupos que controlam a máquina estatal, exatamente o que acontece nos regimes socialistas. João 23, na Mater et Magistra, né, na Mater et Magistra,
reafirma a primazia da iniciativa privada, por exemplo. Deve-se afirmar que no campo econômico a parte principal compete à iniciativa privada dos cidadãos, quer ajam isoladamente, quer associados. Então, o Estado deve existir, deve ter a sua força, mas no campo econômico a parte principal compete à iniciativa privada, diz a Igreja. Essa afirmação contrasta diretamente com o socialismo, que tende a suprimir ou reduzir drasticamente a iniciativa privada, submetendo à supervisão ou ao controle direto do Estado. A doutrina social da Igreja vê na livre iniciativa, que está baseada no direito à propriedade, exercida com responsabilidade regulada pela moral, ou seja, não posso fazer tudo só porque eu tenho os meios, um elemento essencial para o bem comum, para o desenvolvimento integral não somente da sociedade, como da pessoa. Número 48 da Centésimos Anos, João Paulo II diz: deve-se respeitar o princípio da subsidiariedade. Uma sociedade de ordem superior não deve intervir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior. O socialismo, né, ao centralizar as funções que poderiam e deveriam ser desempenhadas em instâncias menores, família, associações, empresas, municípios, viola esse princípio e destrói a autonomia legítima dessa realidade. Mas na União Soviética existiam os sovietes, existiam conselhos menores nos sindicatos, nas empresas, conselhos de autogestão nas empresas, nas cidades, nos campos, os sovietes que iam se organizando até chegar no Soviete Supremo. Então existia sim subsidiariedade e federalismo? Não, porque todos estavam submissos aos graus superiores. Embora existissem graus menores na União Soviética, esses graus menores existiam para fins de coordenação da mesma doutrina. Não era para que a estrutura inferior resolvesse as coisas independentemente da estrutura superior. Não, é para que os planos superiores pudessem chegar lá na base. Ah, mas as bases são ouvidas nos partidos comunistas. São ouvidas para que se crie uma doutrina, e se essa doutrina desagradar os próceres do poder, ela é relegada ao esquecimento. O 40º ano também fala, né, no princípio da subsidiariedade, e isso atinge o cerne do erro socialista. Em vez de coadjuvar, em vez de fortalecer as partes menores da sociedade, o socialismo as absorve. Vejam, ele não está negando a existência dos sovietes menores, mas absorve e subordina. Não é que impede a sua atuação, não é que destrói, não é que deixa de existir a autoridade menor, mas absorve, subordina, enfraquece a liberdade, enfraquece a responsabilidade, enfraquece a capacidade criativa das pessoas e das comunidades. E tal estrutura conduz, pela sua própria natureza, ao totalitarismo, mesmo quando se apresenta de formas moderadas ou democráticas. Também há uma outra razão para a condenação da Igreja ao socialismo: a incitação à revolta ilegítima contra a autoridade, porque existe revolta legítima. Por exemplo, quando nós estamos diante de um tirano, nós podemos derrubar o tirano, e em alguns casos muito específicos também é lícito o tiranicídio. O socialismo, quando ainda não está no poder, adota como estratégia a agitação social, as greves, a instigação do povo contra a autoridade legítima. Vejam, quando alguns partidos socialistas não governam, mesmo num país ainda democrático, ainda não começou a tirania, eles ainda são oposição, eles ocupam parlamento, eles fazem greves, marchas, protestos, quebra-quebra, crítica o tempo inteiro às empresas. Aí depois que eles assumem o poder, aí muda, porque eles não querem que ninguém se revolte contra eles. Eles fazem alianças, às vezes, com as próprias empresas também. Então, quando eles não estão no poder, a estratégia é a agitação social, instigação do povo contra a autoridade legítima, protesto, greve, sublevação, campanha sistemática de desobediência, que não se enquadram na resistência justa reconhecida pela doutrina católica. Porque existe resistência justa contra a tirania. Existe resistência justa contra a tirania. Por exemplo, os cristeiros no México resistiram contra o governo tirânico de Plutarco Elias Caixas. Essa postura se baseia na rejeição ideológica de qualquer autoridade que seja burguesa,
ou seja, que não esteja comprometida com o programa político socialista. Então, se alguém que está no poder não é socialista, ele é inimigo. E, aliás, mesmo que ele seja socialista, mas não esteja no mesmo estágio que eu quero da implantação da revolução, ele também é inimigo. É por isso que alguns partidos de socialismo mais radical vão se opor a partidos que estão no poder que se dizem sociais-democratas, porque eles também são contra eles. Ou seja, a crença que a ordem social existente deve ser derrubada, revogada, para abrir caminho à revolução. A moral católica, porém, ensina que a autoridade legítima é parte da ordem querida por Deus e deve ser respeitada, ainda que seja lícito resistir a abusos de poder, a tiranos, a leis injustas. O catecismo, lá no números 1897 a 1904, fala justamente nessa autoridade. Começa dizendo que a sociedade humana não estará bem constituída nem será fecunda, a não ser que lhe presida uma autoridade legítima, que salvaguarde as instituições. Ou seja, anarcocapitalistas, libertários, vocês também estão errados, tanto quanto o socialismo. Tá? Vocês leiam agora em casa os números 1897 a 1904 do Catecismo da Igreja Católica. Essa doutrina, portanto, deixa claro que a Igreja reconhece a autoridade legítima como um elemento indispensável da ordem social e do bem comum. Ao insuflar a revolta generalizada e indiscriminada contra as autoridades legítimas, o socialismo atenta contra a paz e a ordem pública, substituindo o discernimento moral sobre a justiça ou injustiça de um regime por um princípio revolucionário absoluto, que vê qualquer governo não socialista como ilegítimo, e até mesmo governos socialistas que ainda não estejam no passo que os movimentos radicais querem, também como ilegítimos. Por isso que Trotsky e Stalin vão lutar um contra o outro. Esse espírito de insubordinação permanente mina o tecido social, mina a coesão da pátria e abre caminho para a violência, o caos e, por fim, a instauração do regime tirânico comunista mais opressor que o anterior. Outros aspectos essenciais do comunismo, do socialismo, que fazem com que a igreja os condene? Bem, além dos erros estruturais já apontados na sua filosofia, na sua antropologia, na sua economia, o socialismo incorpora em suas formulações políticas e culturais um conjunto de pautas e práticas frontalmente opostas à doutrina moral da igreja. Nas suas vertentes mais modernas, mais avançadas, temos o chamado politicamente correto, a cultura woke. É comum quem defenda o aborto como direito reprodutivo, o feminismo como instrumento de emancipação e, frequentemente, a legitimação da prática que é vista pela Igreja Católica como pecaminosa contra a natureza, que é a prática homossexual, como uma expressão de diversidade. Cada uma dessas posições é por si só incompatível com a da moral católica. Se forem reunidas no mesmo projeto político, formam um programa de engenharia social contrário à lei natural e à revelação. Por todos os seus postulados, desde o igualitarismo, passando pela negação da propriedade privada, a visão materialista e ateia da história, o historicismo relativista, a concepção deturpada da pessoa humana, as agendas morais contrárias à lei de Deus, o socialismo é incompatível com a doutrina social da igreja, porque a doutrina social da igreja é fundada na dignidade da pessoa criada por Deus, no direito natural, na ordem social objetiva, enquanto o socialismo submete a pessoa ao coletivo, relativiza a moral, define a justiça segundo critérios ideológicos, mutáveis, prega o igualitarismo, o fim da propriedade privada. A experiência histórica confirma a gravidade desses erros. Em todos os países onde o socialismo, nas suas diversas formas, foi implantado de modo pleno, os resultados foram acompanhados de violência desordenada e sistêmica. Pol Pot, no Camboja, Mao Tse-tung, na China, Fidel Castro, em Cuba, Joseph Stalin, na União Soviética, Ho Chi Minh, no Vietnã, Tito, na Iugoslávia, e tantos outros deixaram rastros de milhões de mortos, prisões políticas, campos de trabalho forçado e destruição de famílias e comunidades. A violência não foi um acidente de percurso, mas consequência inevitável de um sistema. Foi aquilo pregado por Marx. A violência em Pol Pot, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Stalin, Ho Chi Minh, Tito, não foi um acidente, não foi um deturpar ao Marx.
foi a aplicação exatamente daquilo que Marx desejava, previa e ensinava. Além disso, nós sabemos que, para impor a revolução, outro traço invariável desse socialismo histórico é a perseguição à religião. O culto a Deus é visto como um obstáculo à libertação do homem e à construção da sociedade igualitária. Esse ódio é dirigido à fé cristã, especialmente também protestante, mas especialmente ortodoxa e principalmente católica, que proclama a soberania de Cristo sobre todas as nações e tem um país para chamar de seu, que é o Vaticano. Em regimes comunistas, o soviético, o chinês, essa hostilidade resultou em execuções em massa, destruição de templos, proibição de cultos, encarceramento e assassinato de padres, bispos e fiéis. Mesmo em países de socialismo dito moderado, essa perseguição se manifesta por meio de restrições à liberdade religiosa, marginalização da igreja na vida pública e imposição de agendas legislativas contrárias à fé e à moral cristã. Vejam, a filosofia comum socialista nega explicitamente a Deus. O socialismo nega a existência de uma moral objetiva. Se não há Deus, não há lei moral escrita na natureza humana. A moral passa a ser produto de condições históricas, econômicas, culturais, sujeita a mudanças segundo a vontade da classe dominante ou do partido. Tudo isso é justificado em nome da revolução. O socialismo não subordina as ideias à realidade, mas molda a realidade para se ajustar à ideologia. É uma inversão radical do caminho natural do conhecimento. Em vez de buscar a verdade como a conformidade da mente à realidade, o socialismo define a verdade como aquilo que serve ao seu projeto. O socialismo é intrinsecamente mau. O socialismo é ontologicamente incompatível com o catolicismo. O católico não pode ser socialista e nem apoiar partidos que se identifiquem com a ideologia socialista, ainda que em suas vertentes mais moderadas. Bendito seja Deus e que viva Cristo Rei!